paz do Senhor Jesus. Através desse vídeo tenho a missão de responder o que significa fazer obras maiores do que as que o Senhor Jesus fez. Ele mesmo disse isso. Ele mesmo deixou essa possibilidade. Mas antes de responder a pergunta, vamos ler o texto que isso ficou registrado, isso ficou relatado pelo próprio Senhor Jesus. Será que é possível eu, com as minhas limitações, realizar obras maiores do que a de Jesus? Ou algum outro ser humano que já existiu ou que existe com capacidade de fazer obras maiores do que a do Senhor? Ou que tipo de obras são essas de que eu sou capaz de realizar, que são tão grandes quanto a do Senhor ou maiores do que a dele? Que obras são essas? Será que é possível que eu consiga realizar o que alguém tenha conseguido? Vamos ler o texto em que essa informação está inserida. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler só do verso 11 ao 13. Que Jesus está ali em um contexto apresentando a promessa do Consolador, do Espírito Santo, já relatando que estava próximo o dia dele ascender ao céu, ir ao Pai, mas ele não deixaria ninguém órfão, mas a presença do Espírito Santo de Deus estaria sobre todos aqueles que crescem no seu nome. E conversando ali com seus discípulos, ele tem lá uma conversa com Felipe sobre a questão de apresentar o Pai. E Felipe fala então naquela famosa pergunta: mostra-nos ao Pai que nos basta. Jesus fala: poxa vida, Felipe, a gente anda tanto tempo junto, você está tanto tempo comigo, como você faz uma pergunta dessa? Mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus fala aquela linda resposta: quem vê a mim, vê o Pai. E aí vem também parte deste texto que eu vou ler agora, que é: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Interessante que Jesus condiciona a gente realizar qualquer obra semelhante a dele ou maior do que a dele, desde que a gente creia nele. Há uma condicional. E é interessante também que a possibilidade de a gente realizar obras semelhantes a dele ou maiores do que a dele, também há um motivo. Porque o próprio Jesus disse aí no verso: porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, se Jesus passasse mais tempo na Terra, com certeza seria inalcançável realizar obras semelhantes ou maiores do que a dele. E para a gente conseguir realizar obras semelhantes ou maiores do que a dele, também está condicionado a pedir a Ele. A pedir a Ele. E a pedir em nome dele. Então, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. É interessante a gente, antes de responder essa pergunta, Jesus estava ali humanamente falando com os seus discípulos. Então nós cremos na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Trindade, nós cremos em um único Deus que é composto pela pessoa do Pai, pela pessoa do Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e pela pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador que hoje habita em nós. Então, Deus é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porém, para vir nos resgatar,
para vir nos salvar, para vir nos purificar de nossos pecados, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, precisou se fazer carne, se fazer homem semelhante a nós. Por isso que em João capítulo 1, do verso 1 ao 3 diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, por Jesus. Todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora eu lhe pergunto, aqui está falando da obra da criação. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Você acha que eu sou capaz de realizar obras do Senhor Jesus ou maior do que a do Senhor no âmbito divino, nele como Deus? Impossível, sem condições. Por aí nós já descartamos de que Jesus estava se tratando de realizar obra dele como a pessoa divina, dele como Deus. Por isso que Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 7, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus deixou toda a sua glória, toda a sua divindade, ele esvaziou de todo o seu poder, se fazendo em forma de servo, tornando-se em forma de homem. E como homem, ele teve todas as limitações que nós temos. Como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele chorou. Então, o Senhor Jesus se fez mortal como nós, se fez como um de nós, para então nos apresentar a proposta de salvação e para se entregar por nós. E para provar quem ele era, ele realizou grandes obras. Dentre as obras que ele realizava, não só a operação de maravilhas, realização de milagres, curas, ele também veio resgatar as pessoas, pregar o arrependimento, pregar o evangelho, trazer as pessoas à conversão do seu reino, do seu evangelho, da sua proposta de salvação. Então ele veio para evangelizar. E enquanto ele evangelizava, muitas pessoas se convertiam, se entregavam a ele, e muitas pessoas eram curadas, eram libertas de demônios, dentre outras maravilhas que ele realizou. E agora, diante de tanta grandeza, diante de tanta coisa que o Senhor fez, o que é possível a gente fazer aqui que seja maior do que a que ele fez? É claro, é óbvio que isso não está nos dizendo na qualidade daquilo que ele fez, e aquilo também não, Jesus não está se referindo na sua obra como Deus, naquilo que ele faz fora da realidade humana, fora da esfera humana. Então tudo aquilo que é possível a gente fazer maior do que o Senhor fez é dentro daquilo que ele fez como homem, daquilo que ele fez na sua pessoa humana, as obras que ele realizou aqui enquanto ele estava vivendo o seu ministério. Agora, por exemplo, o ministério do Senhor Jesus durou aqui na Terra entre 3 e 3 anos e meio. Agora, se você comparar o apóstolo Paulo, o ministério dele durou em torno de 25 anos. Pronto, já temos aí algo em que um apóstolo do Senhor, um discípulo do Senhor, alguém que se converteu ao Senhor, servo de Jesus Cristo, já fez maior do que ele. O que? A duração de tempo realizando evangelismo, realizando milagres e maravilhas. O apóstolo Paulo já é um que já cumpriu isso. E se você for olhar também para os outros apóstolos, em números de
tempo já realizaram obras muito maiores do que a do Senhor Jesus como homem. Porém, tudo por crer nele e em nome dele e com a autoridade que ele mesmo deu. Sem Jesus nada poderia ser feito. Sem ele nada poderia ser feito. E sem ele nada podemos fazer nesse tempo presente. Então hoje é possível realizar obras maiores do que do Senhor? Ministerialmente falando, como um homem, sim. Por exemplo, se você vir para os nossos tempos de hoje, se você pegar um evangelista como Billy Graham, que é muito conhecido, a própria associação dele divulgou que ele já evangelizou em mais ou menos 185 países e que mais ou menos 3 milhões de pessoas se entregaram ao Senhor Jesus através deste homem, desse evangelista conhecido como Billy Graham, que é recente. Para vocês terem uma ideia, aqui em Portugal, onde eu vivo, foi realizada uma cruzada evangelística em que o filho do Billy Graham ministrou a palavra e nós fizemos um grande movimento aqui na nação. E aqui aproximadamente 2.000, 3.000 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus em um único evento. Uma grande obra foi feita para ser comparada igual à do Senhor Jesus, em alguns momentos maiores do que a dele. Agora você tem também atualmente uma igreja evangélica, a maior igreja do mundo, por exemplo, que está atualmente na Coreia do Sul, foi fundada em 1958. Essa igreja ela tem mais ou menos 1 milhão de membros e os seus cultos precisam ser divididos e a média de frequência num culto chega a ser de 230 mil pessoas. Essas pessoas vão neste culto para louvar a Jesus, para buscar por Jesus, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. É um ajuntamento de pessoas que não se compara aos ajuntamentos realizados nos tempos do Senhor para ouvi-lo, para cultuar. E hoje é possível ser feita uma obra maior do que a dele. Porém, por crer nele, em nome dele e com a autoridade dele. Então, as obras possíveis serem feitas maiores do que a do Senhor Jesus no nosso tempo é devido às condições, possibilidades de transporte, de tecnologia. Hoje em dia, através da internet, é possível alcançar milhares de pessoas sem elas estarem presencialmente aqui, mas estarem remotamente ao mesmo tempo. É possível. Há evangelistas hoje que abrem uma live e começa a pregar o evangelho em que milhões de pessoas estão sintonizadas ao mesmo tempo ouvindo aquela mensagem. E aquela mensagem com a autoridade do nome do Senhor Jesus está fazendo o mesmo efeito. Ou seja, é uma obra maior do que aquele tempo. Porém, por Jesus, com Jesus e com a autoridade que Ele nos deu e que Ele dá a esses homens que assim assumem esse compromisso. Então, sim, fica aí essa resposta. É possível fazer obras maiores do que a do Senhor nessa esfera terrena, humana, dentro daquilo que Ele realizou enquanto durou o seu ministério nos 3 anos e meio. Agora, eu querer comparar as obras que Ele realiza e que Ele realizou como Deus, a sua grandeza é incomparável, o seu poder é incomparável, é incomparável. Se você olhar para o céu, para a criação, para as estrelas, para a complexidade da vida, o quão maravilhoso é o poder das obras de suas mãos. É impossível, nós somos pó, nós somos pequenos, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Sem Jesus, nada somos. Sem Jesus, nós não somos ninguém. Agora, Jesus se fez carne para mostrar que nós temos valor, para mostrar que nós podemos sim realizar algo de proveitoso, realizar sim
coisas boas em seu nome, e nós temos aí esta missão e esta responsabilidade de dar continuidade nas obras que ele deixou em nossas mãos. E ele tem uma ordem que a gente deve ir sim, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E hoje nós temos aí essa tecnologia que é alcançar o mundo através da internet, através das redes sociais, das plataformas, e aqui nós estamos realizando esse trabalho por causa dele, por amor ao nome dele e com a autoridade que ele nos deu para assim fazer. Amém? Deus te abençoe grandemente. Espero que